E agora recebendo o professor da FURB, consultor educacional Eduardo Deschamps, para falarmos sobre educação. Obrigado pela presença, professor. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá Bandeirantes. Prazer estar com vocês novamente aqui para a gente conversar um pouco sobre educação. Educação é tudo, né? Há pouco a gente falava aqui sobre o transporte público, né? Da necessidade também dos motoristas entenderem que o ônibus tem que ter prioridade nas ruas, né? Dá a vez para o ônibus, né? Deixa o ônibus circular tranquilamente, que transporta muitas pessoas, né, professor? Você sabe, Jorge, que eu morei em muitos lugares, sou aqui de Blumenau, né? Gosto muito da cidade, acho a cidade muito bacana, mas uma das coisas que sempre me surpreende um pouco aqui, e a gente vai fazer essa conexão com a educação, né? É que é uma cidade que tem um nível educacional muito bom, e às vezes eu não consigo compreender por que a questão do trânsito é tão individualista, entende? As pessoas aqui, de fato, Como elas muda, são... né? É verdade, é uma coisa assim, muito interessante, né? Porque tem um processo educacional bacana e, por algum motivo, as pessoas aqui no âmbito do trânsito têm muita disputa, né? Você percebe isso, e talvez seja isso até que o William estava falando, e você, né, em relação à prioridade do ônibus, que é o veículo que tem mais gente dentro, ou seja, você está, de fato, trabalhando com um grupo maior de pessoas, né? Exatamente. Mas isso com jeito, com calma, a gente vai organizando para que a gente tenha uma sociedade de convivência melhor, que, aliás, é um dos itens que normalmente a gente trabalha na educação do futuro, que é de hoje em dia, né, contemporânea, que é o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a fazer, o aprender a saber, ou seja, você criar essa autonomia, né? E o aprender a conviver é um dos itens, né, que a gente sempre trabalha, que é você conviver em sociedade. Principalmente com a diversidade, né, professor? Então, isso também é um fato muito, muito recente, né? Porque se trabalhava de maneira muito uniforme a questão da educação e o Brasil tem um dos pontos fortes do Brasil é justamente a diversidade étnica, cultural, regional que a gente tem, que pode ser um grande potencial até de desenvolvimento, né? E que muitas pessoas ainda têm dificuldade para compreender o respeito ao diferente, né? A aceitação da diversidade. Isso é uma coisa que a gente também procura trabalhar nos novos temas da educação. Semana passada em São Paulo teve o encontro Educação Já, promovido pelo movimento Todos pela Educação, contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, quando se debate, se discute tudo isso que a gente está falando aqui, né? Avanços e evoluções para a educação no Brasil. O senhor esteve lá, participou desse evento. O que foi discutido lá? O que se tira de prioridades, né, num encontro como esse? Então, Jorge, o processo educacional no Brasil, a questão educacional no Brasil é uma questão complexa, porque a gente tem uma base que em muitos países elas foram atingidas em meados do século XX, principalmente a questão da alfabetização, e no Brasil a gente ainda não resolveu isso, que é uma questão básica quando a gente fala de educação, de ensino, de aprendizagem, né? Então a gente fala inclusive de países da América do Sul, que na década de 50 a Argentina, por exemplo, já tinha o analfabetismo praticamente erradicado, e outros países que tinham analfabetismo de jovens, né, erradicado já no início do século passado, nos anos 1910, 1920. O Brasil, ele sempre trabalhou com uma educação muito desigual. Uma vez eu vi uma palestra do Cláudio Mori Castro na Federação das Indústrias de Santa Catarina, e ele fez uma observação interessante do Brasil, que o Brasil foi o país, durante o século XX, quando você pega, a gente teve problema a partir da década de 80, mas quando você pega o século XX como um todo, é o país que mais cresceu no mundo. Inclusive supera os Estados Unidos, no conjunto do século. Só que o Brasil cresceu sem precisar de educação. O Brasil cresceu por causa das riquezas naturais, do formato de produção que ele teve, e aí a educação não era uma coisa tão relevante. Então a gente sempre trabalhou com a educação ao longo de muito tempo como algo secundário, porque as pessoas geravam riqueza e geravam conforto sem necessariamente ter um nível educacional mais elevado. Esse cenário mudou. Na entrada do século XXI e já no final do século XX, você passou a viver uma sociedade de conhecimento, uma sociedade onde você tem que ter muita informação e uma população muito educada para você ser competitivo em nível global. Não é mais só a questão dos recursos naturais. Então você vê que o Japão, que não tinha recursos naturais, se desenvolve no final do século XX. Os Estados Unidos trabalham muito com inovação, apesar de ter recursos naturais, com pesquisa. Também com o processo educacional se desenvolve, países da Europa da mesma maneira. Então, a China, né, que tem muitos recursos naturais, mas uma população muito grande, também precisou desenvolver muito o seu sistema educacional, e o Brasil está correndo atrás disso, porque ele perdeu a oportunidade de resolver isso lá no século XIX, a gente tem esse déficit educacional. Então,
Quando a gente tem um evento, por exemplo, que nem o Educação Já do Todos pela Educação, a gente revive muitos itens. A gente sempre fala que o diagnóstico nós temos. O ponto é como a gente vai superar a etapa do diagnóstico para implementar. Então, teve, inclusive, uma das mesas do evento, que foi a última, inclusive, que eles chamam de ciência da implementação, que é como eu transformo uma boa ideia, um projeto, num processo realmente implementado, que no Brasil é super complexo. Por quê? Porque a gente é uma federação, né? E pode parecer pouca coisa, mas isso torna o processo mais complexo. Dos países do mundo, são mais de 200 países, apenas 20 são federações, estados federados. O que é uma federação? Você tem um conjunto de estados ou províncias que se unem e formam um estado. Os Estados Unidos é o modelo mais acabado disso, mas o Brasil também é uma república federativa. E aí essa federação, em outros lugares, você tem diversos níveis de autonomia para os estados, por exemplo, mas tem, obviamente, a União, que é o governo federal, que articula esses processos. Em nenhum país dos 20 que são federações, México é, Argentina é, Brasil é, Alemanha é, Estados Unidos é, só para dar alguns exemplos, né? Nenhum desses países você tem, normalmente o ente federado é a União, que é o governo federal, e o Estado. O Brasil, o município também é ente federado. E aí nós temos 4.000, 5.000 e poucos municípios. Então, quando você traz isso para o processo, você precisa articular. A educação é uma coisa que você tem que fazer de maneira articulada, porque você tem competências do município, educação infantil, por exemplo, ensino fundamental, sim, competências do Estado, fundamental e médio, competências da União, que é o ensino superior. E como é que você trabalha isso? Então, essa coordenação é importante e isso é que às vezes dificulta a implementação. Então, uma das mesas foi exatamente sobre ciência da implementação. Como é que eu transformo projetos educacionais importantes, alfabetização, por exemplo, em projetos que sejam implementados em todos os municípios do Brasil, mesmo aqueles menores, né? Eu ia falar mais pequeno, aí já ia cometer um equívoco, um erro de gramatical. Aqueles municípios menores que eventualmente não têm tanta competência técnica desenvolvida, mas que a gente precisa também garantir a alfabetização daquelas crianças, né? E chegou-se a uma conclusão, professor? Então, o que tem isso é um ponto, né, que certamente a gente também conversou lá no evento sobre pauta legislativa. Então, a gente fala da pauta legislativa, uma das pautas legislativas que está há muito tempo adormecida, que precisa ser retomada, que é transformar em lei, que é o que a gente chama de Sistema Nacional de Educação. Porque hoje, de maneira geral, ainda que exista uma espécie de regime de colaboração, o município tem uma certa autonomia, atua na educação do seu jeito, o Estado de outra e a União de outra. O Sistema Nacional de Educação ele vai regulamentar a relação entre município, Estado e União. Então, criam-se, por exemplo, né, nos projetos que estão sendo discutidos aí, você cria um comitê tripartite de gestão da educação em nível nacional, com representante do MEC, representante das secretarias estaduais de educação e das municipais, e no Estado um comitê bipartite que você tem representante da Secretaria Municipal, das secretarias municipais e do Estado. Para quê? Para que você consiga integrar as políticas públicas. Quando a gente fala, por exemplo, de alfabetização, não adianta eu dizer que o jovem ou que a criança está alfabetizada em Blumenau e não está alfabetizada em Pomerode, que é um pouquinho inverso, né? Não adianta dizer que vai estar alfabetizada em Curitiba e não vai estar alfabetizada em Foz do Iguaçu. Então você tem que ter uma coisa mais ou menos homogênea. E esse é um dos fatores. Quando você pega, por exemplo, o sul do país, os índices de analfabetismo são muito mais baixos. Santa Catarina, na época que eu estava no governo do estado, e agora é semelhante, a gente tinha um índice de analfabetismo de crianças aqui inferior à de Portugal, por exemplo. Ou seja, tinha um sistema de alfabetização muito bem feito. Mas você chegava, por exemplo, no Maranhão, 30%. Aqui era em torno de 3%, né? Chega no Maranhão, 30%. Né? Então é uma coisa muito diferente, né? Então você precisa trabalhar de maneira articulada para que isso possa acontecer. Por quê? Porque o país é um só. Então não adianta alfabetizar bem Blumenau se a gente, na verdade, vai ter, e ontem eu estava conversando com a secretária Simone, né? E a gente falando dos desafios da educação de Blumenau, a gente vai ter pessoas que vêm do norte ou do nordeste que vêm morar em Blumenau. Já tem muitas, aqui, né, professor? Muitas, exatamente. Já tem muitas. Eu tenho que garantir o nível educacional para todos, porque todos vão estar no mesmo ambiente. Então, às vezes, as crianças vêm com déficit de lá que eu preciso recuperar. Por isso que é importante eu pensar a educação em nível nacional. Então, o Sistema Nacional de Educação é uma das leis importantes para a gente fazer com que esse sistema funcione bem. E na pandemia ficou muito claro isso. Quando houve muita dificuldade de articulação entre estados, municípios e a União,
para fazer com que a gente pudesse superar as dificuldades que a pandemia trazia para a educação de maneira mais homogênea no país. A gente saiu com sistemas muito heterogêneos, né, em relação ao nível educacional pós-pandemia. E é muito bom que a gente tenha, né, esse tipo de movimento como Educação Já, para que não se pare nunca de se pensar em evolução, né? Aí, Jorge, a gente tem um conjunto, um arcabouço legal importante de apoio à educação, né? Então você tem, por exemplo, os recursos mínimos que devem ser investidos em educação em todos os municípios e estados. Você tem o Fundeb, que é um processo que começa com o Fundef, na época ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, depois vira Fundeb no governo Lula. O que é a diferença de um para outro, né? O Fundef, ele trabalhava só com recursos direcionados ao ensino fundamental, e o Fundeb já é da educação básica como um todo. Qual é a diferença disso? Então, para deixar as pessoas bem conscientes, que a gente fala muito de ensino fundamental, ensino médio, que diabo é isso? Né? A educação básica, ela tem basicamente 5 níveis, tá? O que a gente chama de 0 a 3, que é a creche, tá? Que compõe a educação infantil, uma das etapas da educação infantil. De 4 e 5 anos, que seria a pré-escola, que é outra etapa da educação infantil, que é de responsabilidade dos municípios, basicamente. Depois você tem o ensino fundamental, anos iniciais, que vai do 1º ao 5º ano, né? Então a gente está falando aí de 6 até 10 anos, nessa faixa, tá? 10, 11 anos. Depois você tem o ensino fundamental, anos finais, que a gente já estaria trabalhando com adolescente, né? O pré-adolescente, que aí vai de 11 até 15 anos, até 14 anos, e depois você tem o ensino médio, que vai de 15 a 17 anos. Esse é o conjunto, né? Então a gente precisa trabalhar e olhar a educação de maneira geral dessa forma. Então o Fundeb, ele procurou equalizar os recursos do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, tá? De 6 até 11 anos. E o Fundeb, ele já trabalha incorporando o ensino médio e a educação infantil, que antes no Fundeb não tinha. O que isso funciona? Como é que funciona o Fundeb? Porque isso não é recurso federal. O Fundeb é uma espécie de cesta de impostos que os municípios e os estados depositam numa conta, um determinado valor desses impostos, que é uma conta estadual, gerida no âmbito nacional. Com essa conta estadual definida, então, por exemplo, o Blumenau tem uma arrecadação alta, ele deposita mais do que Indaial, tá? Ou do que Palma Sola, vamos pegar um município menor. E aí tá aquele dinheiro lá. O estado também faz um depósito. Esse recurso, ele é redistribuído de acordo com as matrículas que cada rede tem. Então, a gente faz uma média do valor que tem em relação à população, e Blumenau vai receber de acordo com o número de alunos matriculados, e Palma Sola vai receber de acordo com os alunos matriculados. Qual é o ponto que tem aí? Né? Porque, em tese, Blumenau vai receber mais do que Palma Sola. Isso. Mas, se eu não fizesse essa redistribuição, como Blumenau é muito mais rica, e Palma Sola muito mais pobre, Palma Sola, apesar de ter menos alunos, ia investir menos em educação por aluno do que Blumenau investiria por aluno. Assim, eu equalizo investindo mais ou menos igual, município rico ou município pobre, mais ou menos igual o recurso de educação para todos os alunos. Isso foi um avanço importante em termos de financiamento da educação, que se refere às melhorias que a gente foi feito na educação ao longo do tempo em termos de recursos. E aí tem depois outras questões que são questões pedagógicas, alfabetização. Um dos projetos que o ministro conversou naquele dia conosco lá, que é muito importante, já tinha na época do governo Temer uma discussão, que é o que a gente chama da escola da adolescência ou das adolescências, porque o Fundamental 1, que a gente chama que são os anos iniciais, que é criança ainda, ele está muito bem organizado, ele trabalha com alfabetização e normalmente é responsabilidade dos municípios. O médio tem lá seus desafios, mas ele é responsabilidade dos estados e tem projetos ali. Essa parte dos anos finais, que a gente fala ali, do Fundamental 2, que é o pré-adolescente e o adolescente, é uma etapa que a gente chama meio esquecida. E esse é um projeto importante agora que o governo federal, os estados e os municípios estão procurando trabalhar para desenvolver muito. Porque quando você pega os indicadores educacionais de DEB, os anos iniciais vão muito bem, por incrível que pareça. Já tem uma queda nos anos finais e aí isso se reflete depois para o ensino médio também com uma queda maior. Então a gente precisa melhorar também essa etapa dos anos finais da educação básica. E quando se faz um encontro desse, né, debatendo exatamente essas circunstâncias, né, baseado em dados que mostram toda essa
situação, aparecem, obviamente, muitas sugestões, muitos exemplos que podem dar certo, que podem ser aplicados. E aí como é que fica, hein, professor? Porque você recebe uma chuva de propostas, de opiniões. Como é que a gente assimila isso e como chegar a uma conclusão positiva para todos? Porque, como o senhor falou, nós somos um país diversificado, todo mundo tem a sua particularidade, que geralmente não bate com a do vizinho, né? Por muito tempo, no Brasil, a gente trabalhou um pouco a questão da educação, você tem razão, e é uma pergunta muito boa, Jorge, na base do achismo. Eu acho que isso funciona, eu acho que aquilo funciona, vamos testar e vamos ver o que vai acontecer. Felizmente, foi ganhando corpo no Brasil o que a gente chama de educação baseada em evidências. O que efetivamente dá resultado? Porque, por incrível que pareça, muitas vezes a gente aporta recurso no âmbito da educação e não faz medição se aquilo está dando resultado ou não, né? Então, hoje a gente já tem pesquisas para verificar qual é o impacto. Então, você faz um teste controlado. A gente fez aqui no estado, por exemplo, no ensino médio integral em tempo integral. Nós tínhamos um conjunto de escolas onde a gente aplicou o projeto novo e um conjunto de escolas do grupo de controle, onde a gente não aplicou o projeto. E a gente fez a avaliação dos dois tipos de escola para verificar se realmente aquele projeto que a gente estava fazendo investimento, ele dava resultado melhor do que na escola tradicional regular do grupo de controle. E uma das melhores experiências disso é exatamente o projeto do Tempo Integral de Pernambuco, que é um projeto que já tem mais tempo rodando. Eles conseguiram perceber muito claramente isso, o quanto uma educação em tempo integral para o estudante, ela gera um impacto muito positivo. Porque, por incrível que pareça, Jorge, o Brasil é um dos países que tem a menor jornada, uma das menores jornadas educacionais. A gente ainda tem muita lógica de estudo em meio período, né? Quando na maioria dos países a gente tem o que a gente chama de estudo em tempo integral. Não significa passar o dia todo na escola. Nos Estados Unidos, normalmente é 9 às 3 da tarde, mas é algo assim do tipo, olha, 6, 7 horas por dia na escola, 8 horas por dia na escola, faz muita diferença, principalmente para crianças carentes. Então, hoje a gente já tem um trabalho nessa lógica, não é qualquer ideia que vai ser proposta que vai ser implementada. Diversas organizações, secretarias, organizações do terceiro setor, escolas privadas começam a fazer projetos e fazer a avaliação se aquele projeto dá resultado ou não, e a partir daí você consegue implementar coisas diferentes. Então, por exemplo, já se sabe, pelos dados de Pernambuco e de outras redes que implementaram escolas de tempo integral, e mesmo em Santa Catarina, nas escolas de tempo integral, que o ensino, né, a educação em tempo integral, ela é muito poderosa para fazer essa virada. Só que ela exige um conjunto de reformas, um conjunto de investimentos, que não é uma coisa que faz do dia para a noite, mas ela dá muito resultado. Então, um dos projetos, inclusive, que o ministro colocou lá, já vinha da época do governo Temer também, é a ampliação do programa de escolas em tempo integral no país. Então, o Todos pela Educação, que é uma entidade de terceiro setor, ele faz um pouco isso. Educação Já, na verdade, Jorge, ali o evento tinha esse nome, mas ele é um documento que o Todos pela Educação compilou com várias experiências exitosas que a gente tem no Brasil. Então, alfabetização no Ceará, tempo integral em Pernambuco, educação profissional em Santa Catarina, sabe? Tem vários modelos. E ele vai apresentando esses projetos, essas ideias, para que a gente possa consolidar ideias que realmente tenham dado resultado e adaptar para o local. Não adianta eu trazer o modelo de alfabetização do Ceará para Santa Catarina e implementar aqui sozinho, que talvez não dê resultado. Sem adequar a realidade, né? Mas esse documento e um pouco desse evento tem isso, né? A ideia de ir colhendo essas sugestões para poder elaborar documentos que sirvam de base para as melhorias educacionais que a gente precisa. Eduardo Deschamps, obrigado pela participação do senhor. O tempo voa, né? Com certeza, Jorge. Falar em educação é muito bom, a gente tem que evoluir e falar constantemente, né? A gente não pode esquecer. Professor da FURB, consultor educacional, Eduardo Deschamps, vai estar sempre aqui falando sobre educação, que é muito importante. E a inteligência artificial nas escolas fica para o próximo, né? Vamos deixando, professor, né, Jorge? Tem bastante, eu já te falei. Vamos deixando, quem sabe isso não avança. Na semana passada, inclusive, lá no evento do Todos, né? E depois eu participei de uma reunião mais reservada na sexta-feira, estava o Charles Fadel, que é um professor, engenheiro, diga-se passagem,
como eu, mas que atua na área da educação, no centro de currículo, e ele foi falar conosco exatamente, lançou recentemente o livro chamado Educação para Inteligência Artificial. Vamos deixar um suspense aqui que a gente vai falar bastante sobre isso. Que é muito interessante, né? E olhando para frente, a gente já faz umas imaginações, sabe lá o que vai acontecer. Essa semana eu tive no evento da Fundação Fritz Miller sobre inteligência artificial para negócios, né? Também foi um evento muito interessante, então tem bastante coisa para a gente conversar sobre isso aí. Se prepare, que tem muita coisa bacana vindo aí. Que bacana. Obrigado mais uma vez pela participação do senhor. Obrigado, Jorge.